No sudoeste do Equador, existe um sítio fossilífero chamado Tanque Loma, que abriga uma das valas comuns mais estranhas da pré-história. Dentro de suas camadas, repousam os restos de milhares e milhares de ossos pertencentes a preguiças gigantes terrestres, herbívoros enormes que um dia vagaram pela América do Sul. Mas o que torna esse local particularmente bizarro não é apenas a quantidade absurda de animais mortos, nem mesmo o fato de todos terem morrido mais ou menos ao mesmo tempo. É, na verdade, a forma como eles morreram. Porque, como os paleontólogos acabariam descobrindo, esses gigantes tiveram fim talvez da maneira mais indigna imaginável, e também uma das mais estranhas. Mas daqui a pouco a gente chega nisso. O importante de notar agora é que esse é apenas um entre muitos episódios de mortes estranhas ao longo da história da Terra. E embora eu me considere um certo conhecedor de mortes fossilizadas, depois de analisar inúmeras vítimas sombrias, brutais e francamente injustas da vida, preservadas no tempo graças à fossilização, ultimamente eu comecei a me perguntar sobre outro tipo de fim. E quanto às mortes menos violentas? E mais do que isso, as mortes simplesmente esquisitas, aleatórias e estranhas. Aquelas que fazem você se perguntar como algo assim sequer acontece. E depois de procurar um pouco, eu encontrei algumas que representam, sem exagero, as mortes mais bizarras imagináveis. E desta vez, a gente vai começar com tudo, porque esse primeiro fóssil, ou melhor, esses fósseis são realmente fora da curva. E tudo começa no Equador, como eu mencionei. Aqui, no sítio fossilífero de Tanque Loma, você encontra os restos de milhares e milhares de ossos que em vida pertenceram a um grupo de grandes mamíferos conhecidos como preguiças gigantes terrestres. Mais especificamente, o Eremotherium, um gênero herbívoro que era uma verdadeira máquina, humilhando completamente todas as preguiças modernas, com peso em torno de 4,5 toneladas e um comprimento de cerca de 6 metros. Além disso, ficava em pé com aproximadamente 3 vezes a altura de um ser humano. No geral, isso o tornava muito mais comparável a um elefante do que aos seus parentes atuais. E isso também se refletia no seu esqueleto, extremamente robusto e denso, quase absurdo. Então, claramente estamos falando de um animal resistente. E ainda assim, dentro de Tanque Loma, os pesquisadores descobriram quase 2 dezenas desses gigantes caídos, animais que não apenas haviam sido mortos por alguma coisa, como também morreram praticamente ao mesmo tempo. A equipe conseguiu datar a morte do grupo entre 18.000 e 23.000 anos atrás. Num primeiro momento, parecia bastante óbvio que teria causado a morte deles. Assim como nos poços de Piche de La Brea, nos Estados Unidos, o local apresentava grandes quantidades de asfalto. Isso sugeria que as preguiças teriam sido rapidamente enterradas em uma gosma pegajosa mortal. Basicamente, piche, que escorria pela área pantanosa onde elas viviam. No entanto, havia algo estranho. O piche cobria apenas partes dos corpos e não os animais por completo. Enquanto em La Brea, a maioria dos ossos está totalmente submersa. Por causa disso, a ideia de que o piche havia sido responsável foi descartada. E sinceramente, o piche teria sido uma forma de morte até que tranquila, porque conforme os pesquisadores continuaram escavando, eles encontraram algo bem mais estranho, uma camada inteira ao redor das preguiças, composta por diferentes tipos de plantas moídas, mastigadas e digeridas. Em termos mais simples, era uma camada completa de fezes, grande o suficiente para cobrir um grupo que, somado, teria pesado mais de 80 toneladas. Então estamos falando de um nível Ian Malcolm de número 2 aqui. E você pode imaginar que essa descoberta teria causado confusão, mas para a equipe não foi confuso nem um pouco. Pelo contrário, era a prova definitiva que eles estavam procurando, porque isso levou à hipótese de que a morte desses gigantes veio das próprias ações deles, ou melhor, dos próprios estômagos. A ideia é que originalmente eles se alimentavam das plantas da região e depois, digamos assim, depositavam os restos nesse local, que naquela época era uma piscina rasa. Mas lentamente, ao longo do tempo, essas idas ao banheiro foram se acumulando, até que a piscina se transformou em um verdadeiro balde tóxico de desespero. Um ambiente onde bactérias, parasitas e tudo o que você pode imaginar proliferaram. E à medida que as preguiças se revolviam na água e bebiam daquele reservatório contaminado, acabaram adquirindo doenças graves, com os patógenos se mostrando demais até mesmo para esses gigantes. Essa ideia pode até parecer exagerada, mas na verdade, ela surgiu a partir de um caso real.
Na década de 70, uma manada de 140 hipopótamos na Tanzânia foi observada buscando refúgio em uma piscina rasa durante uma seca. Em pouco tempo, a enorme quantidade de resíduos transformou aquele refúgio no próprio fim deles. E em apenas algumas semanas, mais de 100 animais morreram por doença ou envenenamento. E de fato, o solo ao redor do local onde as preguiças gigantes terminaram seus dias sugere que elas passaram exatamente pela mesma situação. Uma seca teria forçado esses animais a se refugiarem em uma área com comida e água, algo que normalmente seria uma ótima notícia, mas que nesse caso acabou selando o destino das preguiças, levando-as a um fim nada divertido e extremamente bagunçado. Mas nem todas as mortes bizarras precisam ser desagradáveis, é só perguntar aos sapos, ou, mais especificamente, aos sapos de 45 milhões de anos encontrados dentro de uma vala comum na região de Geiseltal, na Alemanha. Até hoje não temos certeza absoluta de qual espécie eles eram, mas acredita-se que pertenciam à família Pelobatidae, que inclusive ainda existe nos dias atuais. No total, centenas de sapos fossilizados foram identificados individualmente dentro desse verdadeiro cemitério, um local que na época teria sido um pântano extenso, um verdadeiro paraíso para anfíbios. Então por que esse ambiente acabou matando tantos deles? Por muito tempo, os pesquisadores não tinham a menor ideia, e durante décadas isso foi considerado um mistério insolúvel. Afinal, todos os sapos pareciam perfeitamente saudáveis no momento da morte. Não havia sinais de doença, velhice, predação ou sequer de necrofagia. Assim, a única coisa com que os paleontólogos podiam trabalhar era a posição dos corpos e a quantidade de indivíduos, o que, convenhamos, não é muita coisa. No início, apenas uma hipótese parecia plausível, a de que o habitat deles teria secado rapidamente. Mas se esse fosse o caso, eles poderiam facilmente ter migrado para outro local. Afinal, a formação era rica em pântanos, e por isso essa ideia acabou sendo descartada. No entanto, alguns anos atrás, após observarem sapos vivos, os paleontólogos acreditam que finalmente decifraram esse enigma, e a resposta, basicamente, é que esses sapos ficaram empolgados demais. Mais especificamente, eles perceberam que entre certos sapos e rãs atuais, uma grande causa de mortalidade está relacionada ao acasalamento. Durante temporadas reprodutivas curtas e extremamente intensas, muitos acabam sucumbindo à exaustão, durante ou logo após o ato, o que frequentemente leva ao afogamento. Isso acontece especialmente com as fêmeas, que em alguns grupos acabam sendo empurradas para debaixo d'água pelos machos. Os pesquisadores também concluíram que esses sapos de Geiseltal provavelmente passavam a maior parte da vida em terra firme, retornando ao pântano apenas para se reproduzir. Por isso, eles não eram nadadores muito habilidosos desde o início, o que tornava esses encontros reprodutivos fatais ainda mais comuns e, definitivamente, ainda mais mortais. Mas as mortes em massa de anfíbios não são apenas uma esquisitice do registro fóssil. Mesmo hoje, sapos ao redor do mundo estão à beira da extinção. Mas ao contrário dos nossos amigos extintos empolgados do passado, esses sapos ainda podem ser ajudados. E é exatamente por isso que eu fico animado em anunciar mais uma parceria com meus amigos da Planet Wild. E caso você tenha perdido o último recado, a Planet Wild é basicamente um sistema de financiamento coletivo voltado para a conservação. Todo mês, eles escolhem um novo parceiro focado em proteger animais, florestas e oceanos. Tudo isso apoiado por uma comunidade de cerca de 13 mil membros, cujas contribuições são usadas diretamente para financiar esses projetos de conservação. E a melhor parte é a seguinte: a comunidade pode ver exatamente como o dinheiro está sendo usado. Todo mês, eles publicam relatórios em vídeo aqui no YouTube. Ou seja, eles são 100% transparentes sobre para onde os recursos vão. Os projetos acontecem no mundo inteiro. Por exemplo, eles se uniram a um grupo de pesquisa no Equador para encontrar, reproduzir e soltar algumas espécies de sapos consideradas perdidas. Tudo isso antes que elas desapareçam para sempre. E isso é extremamente importante, porque caso você não saiba, os sapos estão sendo dizimados por uma pandemia fúngica de rápida disseminação chamada quitrídeo. E só no Equador, mais de 170 espécies simplesmente sumiram do mapa. E adivinhe só, funcionou. Eles conseguiram inclusive encontrar um sapo macho de uma espécie que era considerada extinta havia décadas, uma espécie que só foi redescoberta em 2012. Esse é exatamente o tipo de coisa que, sinceramente, você esperaria ler em algum artigo científico muito tempo depois de acontecer.
mas graças a Planet Wild, você pode literalmente ajudar a financiar projetos como esse e ainda ver o impacto de sua contribuição em menos de 30 dias. Eu deixei o link para o vídeo dos sapos na descrição, caso você queira conferir. Eu mesmo já sou membro há um tempo e, sinceramente, acho que é uma forma incrível de pessoas comuns se envolverem com conservação. Então, se você quer proteger a natureza, eu recomendo muito se inscrever. Você pode contribuir com qualquer valor, grande ou pequeno, porque cada real conta. E como eu realmente acredito no que eles estão fazendo, eu vou cobrir o primeiro mês para as primeiras 100 pessoas que se inscreverem. E depois disso, se você não quiser continuar apoiando, é só cancelar, sem problema nenhum. Então, se você quiser ajudar a salvar o planeta, escaneie o QR Code ou clique no link na descrição. E se você decidir participar, me conta nos comentários qual missão te deixou mais empolgado. Eu vou adorar saber. Agora, mesmo que eles estivessem se divertindo, morrer afogado ainda está longe de ser uma boa forma de partir. Talvez o único lado positivo seja que não é um processo tão prolongado quanto a morte de outro animal pré-histórico, um pterossauro seriamente azarado, que morreu de uma maneira tão rara que não conhecemos nenhum outro fóssil que represente algo parecido. E o pterossauro em questão era um Ludodactylus, um pterossauro relativamente grande do Cretáceo inicial, encontrado no Brasil. E ele já é interessante por si só, porque se parece quase exatamente com aquela versão clássica de brinquedo infantil de um pteranodonte. Mas o outro ponto realmente curioso está no fóssil holótipo, e o motivo disso fica bem evidente. Não é preciso ter um diploma em paleontologia para perceber que tem algo errado ali, mas os detalhes são um pouco mais sutis. Aquele bloco que parece ter se tornado parte da mandíbula do Ludodactylus é nada mais nada menos do que uma folha de yucca, uma planta que ainda pode ser encontrada hoje em diversos países. Mas como uma folha acaba virando parte do corpo de um pterossauro? A primeira ideia seria imaginar que ele estava tentando comer aquilo, e que como um Doritos afiado, a folha foi parar direto na boca dele. Só que olhando para aqueles dentes, fica claro que esse cara não era vegetariano. Em vez disso, o paleontólogo que descobriu esse pterossauro acredita que enquanto voava em alta velocidade, esse pobre coitado acabou colidindo diretamente com uma planta semelhante à yucca. E se você já teve contato com esse tipo de planta, sabe que isso é uma péssima notícia. Para quem nunca teve, basta dizer que as folhas não são chamadas de agulha de Adão ou baioneta espanhola à toa. Inclusive, alguns estudos já associaram essas plantas a um aumento em acidentes durante jardinagem, algo que o Ludodactylus aprendeu da pior forma naquele dia fatídico. A folha acabou atravessando e ficando cravada na mandíbula inferior do animal. Deve ter sido uma dor absurda, e infelizmente, aquilo foi apenas o começo do seu sofrimento. Nos dias seguintes, o pterossauro, agora debilitado, teria definhado lentamente, incapaz de comer ou beber com a boca deformada, enquanto o ferimento infeccionava e se agravava. Sem dúvida, ele tentou remover aquela lança verde, mas todas as tentativas foram em vão. E no fim, acabou morrendo como consequência desse infortúnio. E como eu disse, desde a descoberta desse fóssil, não se conhece nenhum outro caso de um animal que tenha morrido por causa de uma folha. E talvez isso nem seja tão surpreendente assim. No entanto, ao que tudo indica, plantas e árvores no geral são muito mais sedentas por sangue do que você poderia imaginar. E nós conhecemos outros casos em que elas deram fim a animais de forma bastante violenta. E incluída nesse clube extremamente exclusivo estava nada menos que uma tartaruga do período Cretáceo, um animal que acabou empalado por uma árvore, uma combinação definitivamente nada comum. Surpreendentemente, porém, essa descoberta era apenas uma pequena parte de algo muito maior, porque ela veio do sítio fossilífero de Tanis, na Dakota do Norte, que é basicamente a única formação conhecida que preservou animais mortos diretamente pelo asteroide que encerrou a Era dos Dinossauros. E isso se encaixa perfeitamente com o tema deste vídeo. Afinal, morrer por causa de um asteroide é algo raro, bizarro e, pelo que os fósseis indicam, extremamente doloroso. Para deixar isso bem claro, além da tartaruga empalada, outras mortes notáveis foram registradas ali. Uma grande variedade de peixes, tanto de água doce quanto salgada, foi encontrada toda misturada, quilômetros para dentro do continente, com as guerras completamente entupidas de detritos incandescentes. Em outras palavras, eles basicamente morreram inalando lava. Além disso, ninhos de formigas foram encontrados cheios de fragmentos do asteroide. Um Tecelossaurus foi mumificado por material ejetado pelo impacto,
e diversos grupos de dinossauros não avianos foram encontrados completamente despedaçados por ondas violentas. Infelizmente, o local é de propriedade privada, e por isso, muitos dos fósseis descobertos ali permanecem fora do alcance do público. Então, quem sabe o que mais ainda está esperando para ser encontrado? Outro detalhe interessante sobre as mortes nessa região é que muitas das vítimas foram preservadas em 3 dimensões, algo incomum, já que fósseis normalmente são achatados pela pressão do solo. Acredita-se que isso tenha acontecido por causa das ondas violentas que agruparam vários animais ao mesmo tempo, transformando-os basicamente em sardinhas enlatadas. E o mais impressionante de tudo isso é que essa formação nem sequer fica próxima do ponto de impacto. Ela está localizada a cerca de 3.000 quilômetros de distância, mais ou menos a distância entre Cairo e Paris. E mesmo estando tão longe, a vida naquela região ainda enfrentou terremotos massivos, ondas de seiche com até 100 metros de altura, uma poderosa onda de choque e uma chuva de microtectitos, ou seja, pequenos fragmentos de vidro natural formados durante impactos de meteoritos. Em resumo, foi um dia muito ruim, e um dia que estava completamente fora do controle das vítimas. Algo semelhante ao que aconteceu com um rinoceronte extremamente azarado, que também teve uma morte rara e brutal. Para acompanhar esse caso, precisamos viajar até a região da Capadócia, na Turquia, um lugar único, conhecido por sua paisagem surreal, quase de outro mundo, repleta de formações geológicas estranhas. E essa paisagem não foi criada por visitantes alienígenas, mas sim por enormes erupções vulcânicas de 3 vulcões antigos. Eventos que ocorreram milhões de anos atrás, espalhando lava por toda a região e moldando esse relevo acidentado, que por sua vez acabou revelando descobertas interessantes. A mais impressionante delas foi feita em 2012, quando cientistas localizaram um único exemplar de Ceratotherium, o mesmo gênero ao qual pertence o rinoceronte branco moderno. No entanto, esse espécime não era mais um habitante do nosso mundo atual. Tratava-se de uma espécie extinta do gênero, que embora fosse um pouco menor que seu parente vivo, ainda estava longe de ser pequeno. Em vida, ele pesava mais de 2 toneladas, um verdadeiro monstro. E mesmo assim, parecia ter sido completamente obliterado, como se fosse apenas um inseto. A equipe encontrou apenas o crânio do animal, que estava incrivelmente bem preservado, mas repleto de características estranhas. A superfície era áspera e enrugada, e o interior de todos os dentes estava extremamente frágil e corroído. Sinais claros de que esse rinoceronte havia sido frito, desidratado e assado ao mesmo tempo. Na verdade, ele foi assado de forma tão severa que os pesquisadores só conseguiram chegar a uma explicação plausível devido à região, a de que esse rinoceronte absurdamente azarado foi pego em uma erupção do tipo Vesúvio, sendo completamente engolido por uma onda de lava que ultrapassava 400 graus Celsius. E obviamente, a dor deve ter sido inimaginável. Mas felizmente ou infelizmente, dependendo de como você vê isso, parece que esse Ceratotherium não precisou suportar a lava por muito tempo. Pouco depois, ele foi atingido por um fluxo piroclástico, uma avalanche extremamente rápida e quente de gás, cinzas e rochas vulcânicas, que combinada com a lava, acabou desmembrando completamente o corpo do animal, explicando por que, apesar da excelente preservação, apenas o crânio foi encontrado. E por mais incrível que pareça, acontece que rinocerontes pré-históricos no geral tinham um certo talento para acabar virando lava, porque nós conhecemos outro caso semelhante, dessa vez vindo da América, e com um detalhe ainda mais estranho. No estado de Washington, foi descoberta há quase 100 anos uma caverna bastante peculiar. Ela era rasa e possuía algo que pareciam ser 2 chifres no topo, além de uma protuberância no lado esquerdo. Depois de um tempo investigando, os pesquisadores perceberam que aquele formato bizarro não era coincidência nenhuma. Na verdade, ele era o resultado de um molde que se formou ao redor de um animal real, um rinoceronte, muito provavelmente um Diceratherium, um gênero norte-americano do final do Oligoceno ao Mioceno. Pode parecer difícil acreditar que um fóssil possa ser uma caverna e que uma caverna possa ser um fóssil, mas restos ósseos encontrados nas proximidades pertencentes a esse animal reforçaram essa ideia. Assim como o fato de a caverna ter exatamente o formato de um rinoceronte morto, de cabeça para baixo. E o fato de ele estar de cabeça para baixo é um detalhe crucial,
porque isso é algo que vemos com frequência em animais relativamente grandes após a morte, quando o corpo incha e passa a flutuar na água. É algo bem específico, mas foi justamente essa especificidade que deu aos paleontólogos a narrativa mais plausível do que aconteceu com esse pobre rinoceronte. Acredita-se que certo dia, enquanto se banhava em uma fonte de água, o rinoceronte foi abruptamente surpreendido por uma erupção vulcânica, que fez a lava avançar em sua direção, mas não tão rapidamente assim. Provavelmente, o animal morreu antes mesmo da lava encostar nele, vítima do calor intenso e dos gases tóxicos, o que de certa forma pode ter sido um fim ainda mais doloroso e prolongado. Depois de morto, o rinoceronte antigo começou a inchar e passou a flutuar na superfície da água, assumindo aquela posição clássica de cabeça para baixo. Então, finalmente a lava alcançou a água e o corpo do animal, envolvendo o rinoceronte em uma tumba incandescente. Enquanto isso, a água resfriava rapidamente a lava, criando um molde natural que acabou sendo soterrado. Ao longo de milhões de anos, a erosão causada pelo vento basicamente cortou esse molde ao meio, expondo-o ao mundo e completando sua transformação em uma verdadeira caverna. E eu, particularmente, depois de conhecer esse espécime, fico até esperançoso de que um dia a gente descubra uma caverna de dinossauro também. Mas alguma coisa me diz que as chances não são muito boas. E, infelizmente, as chances também não são muito boas quando se trata de desvendar outro caso de morte pré-histórica extremamente rara. Um caso envolvendo uma criatura bem próxima de nós, o Australopithecus. E não, eu não estou falando do espécime Lucy, que ao que tudo indica, pode ter tido seu próprio fim azarado ao cair de uma árvore. Estou falando de AL333, uma vasta coleção de ossos e dentes que ficou conhecida como a primeira família. Localizado no Triângulo de Afar, na Etiópia, esse achado foi datado em cerca de 3,2 milhões de anos e continha os restos de possivelmente mais de 17 indivíduos de Australopithecus, de idades diferentes, mas que aparentemente pertenciam ao mesmo grupo familiar. E é difícil até colocar em palavras o quão raro é encontrar um grupo de hominíneos primitivos que morreram no mesmo local e exatamente ao mesmo tempo. Isso gerou enorme interesse científico na descoberta, tornando, por padrão, esse um dos casos de morte fossilizada mais raros que conhecemos. Mas não é apenas o que foi encontrado que torna esse sítio tão especial, é a natureza das mortes, porque, embora não tenhamos certeza, as hipóteses mais prováveis são ambas bastante incomuns. Inicialmente, acreditava-se que uma enchente repentina teria sido a responsável, algo que, inclusive, é relativamente comum. No entanto, análises dos sedimentos da região acabaram enfraquecendo bastante essa ideia. Com isso, uma nova hipótese foi proposta, uma bem mais sombria e singular, a de que esse local teria sido palco de um massacre único, realizado não por outros hominíneos, mas por verdadeiros comedores de gente. A questão é, por quem? Dado o grande número de indivíduos mortos, teria que ser um predador que caçasse em grupo. Isso fez com que hienas gigantes antigas surgissem como principais suspeitas. O problema é que hienas são trituradoras de ossos extremamente eficientes e costumam deixar muito pouco para trás. Nesse caso, ossos demais foram encontrados, o que praticamente descarta essa possibilidade. Assim, a atenção se voltou para o único outro suspeito plausível: grandes felinos, animais conhecidos tanto por caçar em grupo quanto por praticar o chamado excesso de abate, ou seja, matar mais presas do que conseguem consumir. Normalmente, esses predadores evitam ossos sempre que possível, mas acabam ingerindo alguns de vez em quando, geralmente dedos das mãos e dos pés. E curiosamente, esses ossos estavam ausentes em grande quantidade em AL333. Isso levou à suposição de que, se os predadores foram os responsáveis, então provavelmente eram felinos, com os principais suspeitos sendo gatos dentes de sabre como Homotherium, Megantherium ou Dinopheles. Claro que nem todos concordam com essa hipótese. Ainda existem dúvidas sobre como um predador ou mesmo vários teria conseguido matar mais de uma dúzia de Australopithecus de uma só vez. E também não sabemos ao certo se esses gatos dentes de sabre viviam mesmo em grupos. E é exatamente por isso que existe uma segunda hipótese, menos sangrenta, mas de certa forma igualmente caótica, a de que essa família teve um azar extremo com a comida. A ideia é que eles teriam ingerido algo que causou uma intoxicação alimentar tão violenta que em um curto intervalo de tempo, todos acabaram morrendo. Embora não seja inédito que intoxicações alimentares matem muitos animais rapidamente, alguns pesquisadores consideram essa explicação forçada.
principalmente por causa da dieta majoritariamente vegetariana desses hominíneos e pelo fato de todos terem morrido praticamente no mesmo local. Também é possível que eles tenham identificado erroneamente e consumido algo tóxico, mas no fim das contas, esse caso estranho continua envolto em mistério. E esse definitivamente não é o único caso. Existe ainda outro episódio bizarro que por um bom tempo também foi um mistério completo. Um caso envolvendo fósseis que não consistem em um, mas em dois animais diferentes. O peixe jurássico Tarsis e os belenites contemporâneos, um tipo de cefalópode. Esses fósseis começaram a aparecer alguns anos atrás, juntos no mesmo bloco rochoso, sempre em uma posição bastante peculiar, parecida com isso aqui. Assim como no caso do pterossauro com a folha, fica relativamente claro o que está acontecendo. Mas se você precisar de uma dica, você está olhando para dois animais fundidos em um único fóssil, não lado a lado. O belenite está literalmente dentro do peixe. E o mais estranho é que não se trata de um único exemplar. Vários fósseis praticamente idênticos a esse foram encontrados, o que naturalmente gerou confusão. E levantou a pergunta: o que diabos estava acontecendo no Jurássico? Quero dizer, o Jurássico já é conhecido por ter sido um período insano por si só, mas encontrar múltiplas espécies de animais empalados uns nos outros é algo que foge até desse padrão. E por um bom tempo, essa história não tinha muitas pistas concretas. O passo mais óbvio seria tentar identificar qual animal estava empalando o outro. Mas nem isso foi simples. O belenite, por exemplo, quase certamente nunca tentaria atacar um peixe daquele tamanho. E embora possuísse uma concha interna rígida que, em teoria, poderia perfurar algo em alta velocidade, esse grupo não era conhecido por usar isso como arma de impacto. Por outro lado, o peixe, um Tarsis, era maior, mas também conhecido por ser um microcarnívoro, alimentando-se principalmente de tecidos moles em decomposição ou de biofilme. Ou seja, definitivamente não caçava lulas com metade do seu tamanho. Então foi preciso um verdadeiro trabalho de detetive para chegar a uma explicação. E literalmente, apenas algumas semanas atrás, um avanço finalmente aconteceu. Os paleontólogos perceberam algo curioso em todos os cefalópodes envolvidos. Eles apresentavam uma grande quantidade de bivalves aderidos aos seus corpos, um forte indicativo de que talvez eles já estivessem mortos antes mesmo do empalamento. Isso levou à hipótese de que esses belenites já mortos e cheios de pequenos organismos começaram a flutuar em direção à superfície, algo causado pelo acúmulo de gases em suas conchas internas. Uma vez na superfície, acredita-se que eles tenham se tornado armadilhas mortais, porém enganosas, para o Tarsis, um peixe que tinha o hábito de sugar objetos flutuantes. Normalmente, a diferença de tamanho entre um peixe e um objeto, ou até mesmo o formato desse objeto, evitaria uma tragédia. Mas nesse caso específico, o tamanho incomum do peixe e o design altamente aerodinâmico da concha do belenite criaram uma situação surpreendentemente comum, em que o rostro do cefalópode escorregava diretamente pela boca do Tarsis e seguia até as guelras, uma cena nada bonita. E uma vez incapaz de se livrar dessa lança improvisada, o peixe não morria sangrando, nada disso. Em vez disso, o Tarsis sufocava lentamente, até que, por fim, a morte também o alcançava. Então é isso, um conjunto de algumas das mortes mais bizarras já preservadas no registro fóssil, desde preguiças gigantes literalmente se afogando nos próprios dejetos, até sapos morrendo por excesso de amor. E talvez a parte mais maluca de tudo isso seja o fato de que esses são apenas os casos que conseguimos encontrar e compreender. Para cada morte fóssil estranha que descobrimos, existem milhões, talvez bilhões que jamais conheceremos. Seja porque nunca fossilizaram ou simplesmente porque ainda não tropeçamos nelas. No fim das contas, esses fósseis são mais do que simples curiosidades ou entretenimento mórbido. Eles são janelas para o passado, mostrando que a vida sempre foi imprevisível, às vezes cruel e muitas vezes simplesmente estranha. É um lembrete de que, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda estamos à mercê do acaso, do momento errado e da própria natureza. E se nada mais, eles provam que não importa o quão resistente você acha que é, seja uma preguiça gigante de 4 toneladas ou um réptil voador com mais de 4 metros de envergadura, a natureza, a física e a pura falta de sorte sempre dão um jeito de te colocar no seu lugar. Então, da próxima vez que você estiver tendo um dia ruim, lembre-se disso. Pelo menos você não é um peixe jurássico com uma lula morta entalada nas guelras. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no Zoológico Extinto.